Você tem um grupo de 10 pessoas, tá? Lembra lá dos 10 objetos que eu falei? Agora vamos colocar pessoas. Quantas disposições em filas nós podemos montar? Essas disposições são aquelas posições lá, né? O que é que você tem aqui de fato? Se você tem 10 pessoas, você tem, por exemplo, aqui, ó, para a primeira posição, vamos chamar aqui um P1, tá? Posição 1, P índice 1. Nós vamos ter 10 possibilidades. Para a posição 2, nós vamos ter, já que nós colocamos uma pessoa nessa primeira posição, escolhido dentre as 10, nós só temos 9 agora para escolher para essa segunda. E usando o princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar 10 vezes 9. Isso aqui dá para você entender bem pela árvore de possibilidades, tá? Então, seguindo aqui, ó, para a posição 3, então, entendendo essa lógica aqui, você teria 8 pessoas, multiplica, e assim sucessivamente até a 10ª posição, onde você teria uma única pessoa. Então, aqui a gente vai ter um produto de 10 até 1, e isso daqui, ó, dá um 10 fatorial. Esse 10 fatorial, que representa este produto, a gente pode chamar, então, esse processo de uma permutação de 10 objetos, tá? E a gente simboliza desse modo aqui, uma permutação de 10 objetos. E vamos escrever isso agora com uma outra notação, para a gente entender melhor. Se eu tenho de forma genérica N objetos para dispor em N posições, nós vamos ter N fatorial possibilidades. A fórmula é bem simples, é o uso direto do princípio multiplicativo. Então, por isso que a gente vai fazer o produto aqui, ó. Para cada pessoa primeira, nós vamos ter 9 possibilidades da pessoa segunda. Então, se você fizer uma árvore de possibilidades aqui, ó, você vai ter aqui, né, P1, P2, P3. Para o P1, você vai ter 9 possibilidades para a segunda, e aí vai. Então, o total seria 10 fatorial, e no caso genérico, seriam 9 fatorial. Agora, vamos mudar um pouco o exemplo, e nós vamos fazer o seguinte, ó, em um grupo de 10 pessoas, quantas disposições de filas com 4 pessoas podemos montar? O que é que significa esse segundo? Qual a diferença que há entre esse primeiro e esse segundo exemplo? Evidentemente que nós estamos aqui restringindo a quantidade de pessoas. Das 10, eu só vou utilizar 4 pessoas. A tela preta... Ai, desculpa. A visualização não está boa. Eita. Eu vou tentar aumentar um pouco mais a letra, professora. Tá? Eu vou tentar usar um pouquinho mais a letra. Veja se aumenta a resolução. Você vai lá no cantinho lá, em configurações, porque às vezes o seu celular, o seu dispositivo, ele faz de forma automática uma resolução mais baixa, devido talvez à internet. Aí você vai lá em configurações e aí você muda a resolução para uma resolução melhor, que aí vai ficar mais nítido um pouco, tá certo? Bom, então, ó, você tem 4 pessoas apenas. O que é que vai acontecer? Ó? Para a primeira pessoa, você vai ter, para P1, você tem 10 possibilidades, tá? Ó. Para a segunda pessoa, você tem 9 possibilidades. Para a terceira pessoa, você tem 8 possibilidades. E para a quarta pessoa, você tem 7 possibilidades. Então, você não tem mais, são só 4 pessoas. A fila só vão ser composta por 4 pessoas. Então, você vai fazer o uso do princípio multiplicativo. E aí, como é que a gente poderia escrever de uma forma melhor isso daqui? Ó? Isso daqui, nós poderíamos escrever como sendo, por exemplo, 10 fatorial dividido por 6 fatorial, certo? Porque 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Corta o 6 fatorial com 6 fatorial e aí vai dar isso daqui. Mas acontece, olha, que eu tenho 2 valores aqui nesse problema, que é o 10 e o 4. E apareceu esse 6 aqui. Ó. Se eu quiser montar uma fórmulazinha fechada bonitinha, o ideal é que eu tivesse esses 2 valores. Como é que eu faria para encontrar esses 2 valores no lugar do 6? Bom, é simples. Você vai colocar 10 fatorial e 10 menos 4. 6, na realidade, é o 10 menos 4 fatorial. E aí agora ficou mais
simples, não é? Porque eu estou pegando os elementos que eu tenho no enunciado do problema. 10 que divide 10 menos 4 fatorial. De um modo geral, e agora a gente vai para a forma geral, né? Se você... isso daqui seria a ideia de um arranjo, porque a ordem entre esses elementos aqui, ó, importa ou não importa? Importa, se eu vou fazer uma fila com 4 pessoas, né? A, B, C, D, eu posso ter... Essa fila será diferente da fila D, C, B, A, por exemplo. E assim por diante. Então, ó, isso daqui é uma ideia de arranjo. Deixa eu só botar a mesma cor aqui. Isso aqui é uma ideia de arranjo 10, 4, tá? E, de um modo geral, agora, se você tem um arranjo N objetos e P posições, nós vamos ter isso aqui como sendo N fatorial dividido por N menos P fatorial. E aí, isso daqui, ela é decorrente, sim, da permutação. O que é que aconteceu aqui, pessoal? Eu só fiz a permutação truncada, né? Ao invés de pegar 10 elementos, eu só peguei 4 desses 10. Poderia ter pego 3, poderia ter pego 5, uma quantidade menor do que 10. Então, a gente já sabe, então, que esse N aqui, ó, tem que ser um número maior do que P. Se forem iguais, tá? Se nós pegamos 10, vai virar uma permutação. Beleza? Então, é isso. Essa é a ideia da combinação, do arranjo. Agora, eu posso escrever esse problema também de uma outra forma. Como? Ao invés de 10 pessoas, eu vou fazer uma fila com 4, eu quero agora fazer um conjunto com 4 pessoas. O que é que muda? A disposição. A disposição muda, mas isso tem diferença? Tem, porque a ordem agora, como é dentro de um conjunto, essas pessoas vão estar dentro de uma sala, por exemplo, esse conjunto seria uma sala. Colocar 10 pessoas, eu vou escolher 4 para colocar dentro de uma sala. Aí dentro da sala elas vão ficar do jeito que quiserem, a ordem entre eles não vai importar. Então, ó, veja, como é que nós poderíamos fazer isso? Então, seria o seguinte, você vai pegar aqui, ó, para a primeira pessoa. Então, você tem para a primeira pessoa 10 possibilidades. Para a segunda pessoa, a mesma coisa, né? 9, multiplica aqui. Para a pessoa 3, você tem 8 possibilidades. Para a pessoa 4, você tem 7 possibilidades. O que vai te dar essa mesma situação aqui, tá? 10 fatorial dividido por 6 fatorial. Mas qual seria, então, a diferença que há entre essa e a anterior? É que, como eu tenho um conjunto, a disposição entre eles não muda. Tanto faz eu ter A, B, C, D, ou C, D, B, A, ou outra disposição desse tipo, é a mesma coisa. Então, eu vou ter que dividir isso pela quantidade de disposição que há entre eles, ou seja, que é de 4 fatorial. Então, esse aqui, ó, ainda vou fazer uma divisão por 4 fatorial. E aí, ó, como essa primeira parte seria 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial, dividindo agora isso aqui por 4 fatorial, isso daqui vai resultar, tá tudo assim, a fórmula não eu gosto de colocar o traço junto com o número, a igualdade, o símbolozinho, mas vocês vão perdoar isso daí. Assim, ó, desse modo. Então, o que a gente tem aqui, ó, 10 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica 10 menos 4 fatorial. Tá? Essa aqui, então, é a fórmula de combinação de 10 objetos tomados 4 a 4. E, de um modo geral, quando a gente tem esse NP, né? N fatorial, CNP, ou seja, combinação de N escolhendo P, a P vai ser igual a N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, essa aqui é a formulazinha em que nós temos a combinação, onde a ordem dos objetos não importa. Então, aqui, ó, a ordem importa, e aqui a ordem não importa.